Olá, hoje 6 de outubro, terminamos agora há pouco a sessão na Câmara de Mongaguá. Na sessão de hoje eu protocolei um requerimento sobre os serviços prestados pelo Catafé, por solicitação de alguns munícipes que nos procuraram. Fiz algumas indicações, dentre elas a que prevê a canalização dos dois córregos da Avenida Antônio Humberto Tortora, do bairro Barigui, e da Rua Pedro Batista Teixeira, com a Rua Mongaguá em Agenor de Campos. Essas duas indicações foi a reiteração da indicação do ano passado. Mas o que mais uma vez chamou muita atenção dessa sessão foi a primeira aprovação do projeto de lei, do projeto de resolução e da lei de emenda à lei orgânica que prevê o direito de reeleição do presidente da Câmara e da mesa, na verdade da mesa da Câmara de Mongaguá. Eu votei contrário e expus os meus motivos. Acompanhe no plenário. Eu gostaria de falar sobre os riscos da reeleição. O vereador Guilherme utilizou o plenário para falar que a reeleição foi criada, e eu, acompanhando os debates presidenciais, uma das candidatas, a qual eu concordo com alguns pontos dela, especialmente pela forma de se colocar, ela, ao interpelar o presidente Thiago Aécio Neves, ela citou que a reeleição foi aprovada de forma bastante duvidosa. E de lá para cá, sem dúvidas, talvez o maior retrocesso da política do nosso país é o direito de reeleição. O direito de reeleição para o governo do PSDB, o governo de reeleição para o governo do PT, e é por isso que Marina Silva brigava tanto por isso. Porque muitas vezes, quando se permite a reeleição, o governante ou aquele que está no cargo, ele pode fazer de tudo para se reeleger, e não para que aonde ele está funcione da melhor forma. Essa lei, ela prevê aquilo que a lei anterior previa. Mais uma vez, com o parecer da Comissão Inconstitucional de Constituição da Câmara. Eu gostaria de ler, como eu disse que leria, a sentença, ou pelo menos um trecho dela, e diz o seguinte: a sentença da ação que nós propomos. A Constituição Federal, em seu artigo 58, impõe a formação de comissões permanentes e temporárias na forma com as atribuições restritivas do regimento interno. O Congresso Nacional e as suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e nas atribuições. É assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares. Vou saltar mais um pouco. Com efeito, o artigo 31 assegura, e agora ele está falando do regimento interno da Câmara de Leis de Mongaguá, assegura tanto nas comissões permanentes quanto nas temporárias, e a Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão temporária, é uma comissão permanente, a proporcionalidade partidária, sendo que o parágrafo único estipula a forma de obtenção da representatividade. Contudo, o PSDB tem domínio total das comissões de Justiça e Redação. E ao término da sentença, o juiz determina: por fim, respeitando o entendimento do Ministério Público, entendo que a questão, sim, política, mas muito mais jurídica. Por quê? Inicialmente, esse juiz tinha interferido para a gente o pedido liminar, porque ele entendia que era uma questão política, que era rixa política, como o vereador Guilherme colocou aqui, que a maioria quer algo e a minoria porque é a oposição quer outra coisa. E diz o seguinte, o juiz: por fim, respeitando o entendimento do Ministério Público, entendo que a questão é sim política, mas muito mais jurídica, de modo que o Poder Judiciário pode e deve intervir, pelo exposto, com os efeitos ex tunc. O que isso quer dizer? Daqui para trás, ex tunc, daqui para frente, para preservar a segurança jurídica e não tumultuar o processo. Concedo a segurança para determinar a autoridade impetrada, o presidente da Câmara, que proceda a nova designação dos membros das comissões permanentes, de forma a atender o disposto no artigo 58, o artigo 16, artigo 31, artigo 32 e
tantos outros. Então, nós estamos prestes a celebrar mais uma violação aos direitos que são discutidos nessa casa. E por isso eu digo, mais uma vez eu entendo, porque 30% da população de Moabá não vai para as urnas. Vereador Madu, vou discordar de Vossa Excelência. Faço parte da mesma base que o senhor. Mas o senhor disse que essas eleições foram tranquilas. Foram tranquilas porque 30% da população não foi votada. Será que é porque não é o espelho que essa casa não está dando para essa cidade? Dela ver, por exemplo, políticos novos, como eu, Rafael Lefó, Rodrigo, Cardão, Cafema, não menosprezando aqueles que têm mais idade, mas entrarem e infelizmente seguirem o mesmo rumo. Então, excelências, eu coloco isso, mas coloco com pesar, porque eu estou colocando uma decisão judicial que já disse que é inconstitucional, mas no direito cabe recurso. Aliás, o prefeito de Praia Grande conseguiu governar por 4 anos com uma liminar. Então eu deixo minha fala com mais uma frase, mas agora de autor conhecido. Aliás, talvez o patrono do direito diz o seguinte: a justiça pode irar-se, porque é precária. A verdade não se impacienta, porque é eterna. Muito obrigado, muito boa noite, Deus abençoe a todos. Como se pode observar, há uma tentativa por parte da maioria que é a base do prefeito em aprovar essas leis que prevêem o direito de reeleição na Câmara. Eu particularmente acho que isso é um retrocesso, que a alternância de poder, mesmo que seja do presidente da Câmara do município, ela é importante. Sou contra a reeleição nesse caso, e esse foi mais um resumo da nossa sessão. Continuaremos aqui com o nosso trabalho, ainda que pareça estar enxugando gelo, mas estou aqui porque fui eleito pela população, estou aqui para representar uma parcela da cidade, não somente aqueles que votarem em mim, mas aqueles que concordam com esse meu posicionamento. E como eu sempre digo, juntos podemos mais. Deus abençoe a todos.